Boa noite a todos. Uma grande alegria e satisfação reencontrá-los em mais uma quinta-feira para os nossos periódicos estudos, leitura das obras da série psicológica da Joana de Ângeles. E iniciamos na semana passada a nossa nova obra, a terceira da série, da saga, como preferir, que é O Ser Consciente. Fizemos na semana passada a abertura, a introdução, fizemos a leitura do prefácio e vimos quanto conteúdo, que profundidade, quanta beleza nos aguarda nesta leitura, assim como das demais leituras da série, né? Antes de retomarmos a primeira parte, nós iniciamos o primeiro capítulo da primeira parte, então nós vamos dividir sempre em partes, assim como está o livro, apresentamos os capítulos, trazemos alguns parágrafos escolhidos para nos auxiliar na construção do diálogo, mas não custa reforçar, muito importante a leitura prévia, seria fundamental, a leitura posterior e as suas anotações, os parágrafos que você também seleciona, os seus destaques e a sua participação. Então, sintam-se à vontade. E para iniciarmos, eu gostaria de convidá-los a um momento de introspecção, um momento de recolhimento, para serenarmos os nossos pensamentos, acalmarmos as nossas emoções, deixarmos de lado um pouco as vicissitudes do dia a dia, todas as questões que nos prendem mais às lutas diárias da sobrevivência, E possamos agora, nessa elevação, agradecermos pelo dia, pela semana e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos juntos, buscando o entendimento, com humildade, e colocando-nos também com humildade à disposição da espiritualidade superior para que possamos ser instrumentos do bem, onde quer que estejamos. Que assim seja. Então, no primeiro capítulo, nós vamos falar a respeito da quarta força. Vou passar, nós já lemos os primeiros parágrafos, aqui só caso alguém queira fazer alguma consideração, algum comentário, tirar alguma dúvida, mas nós já vimos que ela vai apresentar a quarta força da psicologia, que é a psicologia transpessoal. Psicologia transpessoal que vai trazer o entendimento reencarnacionista e a busca do entendimento holístico, que são palavras que foram esvaziadas, como muitas outras ao longo dos anos, caíram no gosto popular e foram indevidamente aplicadas a diversos contextos. Mas quando nós falamos desse holismo, nós falamos de entender o ser humano como um todo, no seu aspecto físico, biológico, no seu aspecto energético, no seu aspecto emocional, no seu aspecto psíquico, e a psicologia transpessoal traz também no seu aspecto espiritual. Então, por isso que ela apresenta a quarta força e traz como um paralelo para a construção de uma psicologia específica da doutrina espírita. Então, reforço uma vez mais, ao longo dessa série, eu trago alguns exemplos da psicologia complexa, que é a psicologia junguiana, conhecida como psicologia junguiana, psicologia analítica. Eu gosto de chamar de psicologia complexa, que é o nome da parte conceitual da obra, porque inclusive a própria Joana de Ângeles também traz. Mas nós não estamos aqui fazendo uma apresentação da psicologia complexa. Também ela cita Freud, psicanálise, mas também não estamos fazendo uma apresentação da psicanálise. Ela vai apresentar a psicologia transpessoal, mas, de novo, não é um curso de psicologia transpessoal. Ela se fundamenta em vários pensadores, filósofos, cientistas, psicólogos, psiquiatras, para a construção de uma psicologia coerente com a doutrina espírita. É muito importante que isso fique claro. Não podemos nos esquecer. Podemos dar continuidade à leitura? Ótimo. Então, próximo parágrafo na sequência. Primeiro capítulo, parte 1. Procedente de uma realidade metafísica, o ser a ela retornava com o somatório das experiências adquiridas, que lhe plasmariam futuros renascimentos na Terra, conforme os conteúdos existenciais vividos. Nessa paisagem, o planeta terrestre pode ser considerado uma escola, no qual se forma e aprimora o caráter
desenvolvendo-se o germe divino que nele dorme, qual ocorre na semente com o vegetal. Então, perceba como ela já traz essa perspectiva metafísica, que significa além da matéria, inacessível para a lógica racional ou para o método científico. Então, questiona-se muito sobre essa questão de uma prova científica da existência de Deus. É algo que não se ajusta muito quando a gente estuda a filosofia, porque é um problema de método e objeto. Essa pergunta não é própria como objeto do método científico. Mas isso não significa uma não prova. Significa uma incapacidade do método dada à pergunta. Percebem a diferença? E ela apresenta, então, essa realidade metafísica que vai além desse entendimento, e a psicologia transpessoal também se fundamenta nisso, obviamente, porque senão não dá para ter uma perspectiva reencarnacionista. Toda abordagem reencarnacionista, mas não só, então, aí nós temos outras abordagens que não pressupõem a reencarnação, mas acreditam nessa existência metafísica do ser, ou seja, além da matéria. Agora, todos que são reencarnacionistas também, obviamente, precisam acreditar na existência desse espaço metafísico antes da experiência atual carnal e posterior a ela, que é justamente onde a alma sobrevivente ao processo de deterioração do corpo vai habitar. E aí a Joana nos lembra que nesse retorno a esse espaço metafísico, que a gente constrói muitas hipóteses, conjecturas, e temos muitas declarações, né? Então nós temos uma fundamentação na doutrina espírita de qual é a nossa leitura desse espaço metafísico. Nós chamamos comumente de plano espiritual, chamamos porque nós temos essa ideia de dimensões de manifestação do ser, de plano, mas perceba que é algo mais didático, né? Não é uma fronteira que diz eu estou no plano material, eu estou no plano metafísico, eu estou no plano espiritual. São intersecções que ocorrem. Nesse exato momento nós estamos habitando todo esse conjunto que nós tentamos didaticamente dividir apenas por uma tentativa de compreensão. Agora, vocês devem perceber como é difícil nós utilizarmos a linguagem, porque ela é limitante, e como muitas vezes a gente fala, mas a gente não está dizendo muita coisa por meio das palavras. É só uma tentativa de suscitar experiências, imagens. Então, é um aspecto mais vivencial também. Algo que a gente precisa aprender com a totalidade do nosso ser, não só com o racional. Então nós levamos esses conjuntos de experiências, aprendizado, crescimento. Isso não se perde. Esse é outro pressuposto importante. Com a deterioração do corpo físico, da matéria, as conquistas psíquicas não se dissipam, não se perdem, elas se mantêm. Carregamos com ela, isso nos constitui. E depois, na próxima experiência, trazemos, experiência carnal, né, física, material, nós trazemos essas conquistas e essas dificuldades para novas etapas no processo. Isso é ser reencarnacionista. E aí faz sentido a metáfora que a gente utiliza bastante, de pensar nessa experiência corpórea como transitória, é óbvio, porque nós sabemos da finitude do corpo, mas com um propósito. Então, há uma outra palavra bastante bonita na filosofia, que eu gosto bastante, e a gente usa na psicologia também, é uma palavra que não é muito comum de utilizarmos, então não precisa assustar, porque isso não é questão de medida de inteligência, é só questão de saber a palavra. Na filosofia, o termo é teleologia. Teleologia significa que a existência tem um propósito, ela tem um fim. Nós acreditamos nessa finalidade da existência. E qual é a finalidade da existência para nós, da experiência carnal? Proporcionar condições para o aprimoramento do espírito. Proporcionar condições para que ele alcance a plenitude do seu ser. Nós acreditamos que isso não é possível acontecer em uma experiência só. Portanto, nós acreditamos nas oportunidades, por isso reencarnação, de adquirir esse estado de plenitude. Agora, perceba que a plenitude também é uma palavra muito bonita, mas nós não sabemos o que significa estar na condição de plenitude. Nós temos testemunhos disso.
testemunhos de pessoas que se aproximaram dessa condição de plenitude, e obviamente o mestre, que é o modelo maior dessa condição de plenitude. Mas ele alcançou a condição de plenitude. Eu não posso, por simples imitação, imaginar que eu vou conseguir alcançar essa condição de plenitude. Esse é um trabalho que é intransferível e não acontece por imitação. Acontece, sim, por inspiração. Eu me inspiro no modelo, eu me deslumbro, aquilo suscita em mim uma vontade, um desejo, uma potência de ser, e eu a realizo à minha maneira, que é única. E esse é um outro processo bastante complexo. Posteriormente, Aristóteles lhe agregou a entelequia, que é esse outro aspecto interessantíssimo, muito bonito, né? Outra palavra bela. Essa entelequia aristotélica está relacionado com essa proposta teleológica da vida, uma proposta de finalidade. E ele coloca essa finalidade que está inscrita em todos os seres, né, os seres humanos, como a busca pela felicidade. Só que aí, de novo, uma preocupação com as palavras. O que significa essa busca por felicidade? Por isso que eu prefiro substituir a busca por felicidade, aí é uma questão pessoal, você vai escolher a sua, por buscar a condição de plenitude humana. Você vai dizer, mas está dizendo a mesma coisa? Pode ser a mesma coisa, mas funciona mais para o meu entendimento. Porque a palavra felicidade também está muito contaminada. E nós podemos associar essa felicidade com momentos passageiros, ilusórios e transitórios de prazer. E não é dessa felicidade que nós estamos falando. Até porque, nessa entelequia, estão associadas à conquista das virtudes. Aristóteles fala muito das virtudes. Não é possível nós alcançarmos esse estado de serenidade, de felicidade. Os gregos utilizam outra palavra também muito bonita, que é ataraxia, imperturbabilidade. Não é possível alcançar esses estágios sem a vivência das virtudes. O caminho se dá por meio das virtudes. Então é muito coerente. É só uma questão de opção, de como vocês gostam de se expressar. Então Aristóteles agregou a ideia de entelequia e propôs uma criatura, então, trinária. Ou seja, não só matéria e espírito e entelequia. Seguindo os modelos da filosofia oriental e recusando-se à aceitação dos episódios reencarnacionistas necessários à evolução. Como verdadeiro ponto de equilíbrio, apareceu o pensamento ético de Jesus. Então aí ela vai fazer a síntese, ela vai comentando alguns pontos de evolução, desde a psicologia transpessoal, trazendo considerações, até chegar no que nós consideramos o ápice desse entendimento, que é o pensamento ético de Jesus. Colocando uma ponte psicológica e filosófica entre as duas civilizações, a ocidental e a oriental, o desenvolvimento de ambas. Desenvolvendo o idealismo socrático e o reencarnacionismo do Vedanta e do budismo. Então, fecundado pelo amor, único tesouro que logra produzir a plenificação do ser humano. Então, nós identificamos esse princípio de buscar a plenitude da nossa condição e unimos a isso o entendimento reencarnacionista, que ela considera, e eu particularmente também concordo, como a expansão desse idealismo socrático que nasceu nas obras de Platão. Então, o cristianismo tem uma relação muito íntima com o platonismo. A doutrina espírita, inclusive, tem uma relação muito íntima com o platonismo. As ideias platônicas estão muito presentes. Mudamos o entendimento de alguns conceitos, substituímos algumas palavras, mas a proximidade é notória entre a filosofia platônica e o cristianismo. Até porque quando o cristianismo nasceu em Roma, no Império Romano, encontrou ali uma civilização muito fértil culturalmente. Então houve muito diálogo entre os chamados pagãos e os cristãos. E isso nos deu um entendimento da obra
do mestre. Percebe que é uma leitura? Não existe a possibilidade de fazer uma leitura pura. Todas as vezes que nós vamos fazer as nossas leituras, para ficarmos num mundo menor, toda vez que nós vamos fazer as nossas leituras, vocês percebem que o nosso olhar sempre é tendencioso? Nunca é neutro. É a sua história, a sua formação, qual foi a sua origem? Você conheceu a filosofia oriental? Você veio do catolicismo? Você veio do protestantismo? Você nasceu numa família que não tinha uma religiosidade? Você tinha uma linha filosófica? Você traz a sua história e o seu repertório para essas leituras. E aos poucos você vai aperfeiçoando e se aproximando da mensagem original. O que é uma tarefa bastante difícil, né? Até porque nós não sabemos ler e não tivemos oportunidade de ler nem na língua original do texto. Então, o texto que sofreu traduções, passou por diversas civilizações, muita cultura, a sua própria filosofia, a sua própria cosmogonia, cosmovisão. Então, houve um sincretismo. E ainda, por incrível que pareça, apesar de tudo isso, há pessoas que, num estado de desequilíbrio, prezam por um puritanismo totalmente irrisório e impossível, inviável, totalmente iludida. É óbvio que isso não significa corromper intencionalmente uma mensagem, uma obra, mas significa reconhecer que o sujeito que a lê também participa do processo, ele não é imparcial. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Sim. Excelente. Existe qualquer coisa na visão, né? Cada civilização pôs o seu tempero aí. Sim, exatamente. Não tem como. Nós vemos a presença de muitas deusas no próprio cristianismo, só que de forma mais velada, de forma mais simbólica. Muitos cultos foram absorvidos à doutrina, e aí já não estou falando da mensagem original, estou falando da doutrina que foi construída sobre a mensagem original, porque senão era inviável a comunicação. E aí houve até uma intencionalidade nessa absorção para que pudéssemos colocar uma religião como a oficial do Estado. Então, isso de ter uma religião oficial é muito complicado. Eu, particularmente, acho péssima essa ideia. Péssima essa ideia. Porque ela vai corromper as demais e vai ser corrompida nesse ato de corromper as outras, impedindo a manifestação da religiosidade de cada ser, de cada grupo. Cada pensamento. E a gente tem que também discutir, eu vi um livro, embora ele fosse se diz, a formação dele era protestante norte-americano, inclusive. Sim. Eu acho que foi até uma defesa de tese dele que o editor transformou em livro. Certo. E a questão dele que fala assim, o quão africano, né, o também. Cristianismo é, a origem Sim. dele. Então ele prova para nós ver que o cristianismo é os fundamentos surgiu ali na África. Sim, na Etiópia também tem bastante. E aí a gente vai ver isso mesmo. Exato. As primeiras escolas, inclusive, tem uma igreja primitiva cristã no norte da África. Eu agora qual é o país que ela se situa, mas é ali. Sim. Tanto é quem vai para o Egito e tal, aproveita também e vai para essa igreja. Perfeito. Conhecer. Eram as celtas, era isso o nome deles, que eles iam para lá para estudar. Inclusive no ano 300, 400. Perfeito. E aí os gregos, a gente não pode esquecer. Os gregos têm um impacto gigantesco. Foram para lá, tomaram ciência, conhecimento que eles eram, assim, curiosos, né? Sim. E aprofundar o conhecimento nisso, levaram a Grécia, aí se espalharam para eles, né? Ali. Perfeito. Então a gente precisa tomar muito cuidado também, porque Exato. a tradução, sem dúvida. Grego, inclusive, é a própria palavra Jesus, né? Exato. Jesus vem de Jesus, né? Ou do jeito lá que eles foram traduzindo. E o cristianismo também. Exato. E aí você pensa na expansão, né? No contato que tivemos com os celtas. Aí nós vamos lá mais para o norte, na Grã-Bretanha. Também uma absorção cultural ali, muitas vezes não pacífica, né? Com os nórdicos também, os vikings que depois viveram esse conflito, os vikings que eram cristãos, os vikings que não eram cristãos, isso constituiu toda a história. E é importante nós termos essa leitura e esse entendimento para nós não sucumbirmos a ilusões. Há uma tentativa violenta até de um puritanismo que nunca vai existir, não existiu. O que nós vamos tentar preservar é a mensagem,
o máximo possível, nos aproximarmos dela para a vivência daquilo que a gente considera virtude para o nosso processo de desenvolvimento. Só que a ideia de virtude, como a própria Joana de Ângeles traz, não nasceu do cristianismo. É anterior ao cristianismo. A ideia de reencarnação também não vem com o cristianismo, é anterior ao cristianismo. Então, muitas das ideias foram apropriadas pelo cristianismo porque condiziam na perspectiva de quem estava lá exercendo o poder, tendo a possibilidade de exercer o poder, parecia coerente. E trazemos isso até hoje. Então, nós temos que ter cautela para nós não retrocedermos às épocas terríveis da Inquisição, né? Que ficou muito complicado. No sul da França também nós tínhamos os cátaros, que entraram em bastante conflito. Sempre havia uma tentativa de viver o Evangelho. Todo mundo que tentava viver o Evangelho à sua maneira, no seu entendimento, ou que não respeitava o que era considerado oficial e canônico, sofria as sanções de quem detinha o poder. O que, infelizmente, acontece até hoje, de forma velada, de forma talvez sutil, sofisticada, mas velada. O que eu acredito que é terrível, isso que eu estou fazendo não é elogio, e acontece até hoje. A gente precisaria superar isso e buscar esse entendimento que nos une, não que nos afasta, não que nos separa. Por isso que a gente precisa ler muito, ampliar o nosso leque de leitura. Psicoterapeuta superior. Jesus não foi apenas o filósofo e o psicólogo que compreendeu os problemas humanos e ensejou conteúdos libertadores, mas permanece como terapeuta que rompeu as barreiras da personalidade dos pacientes e penetrou-lhes a consciência, de onde arrancou a culpa, a fim de proporcionar a catarse salvadora e a recomposição da individualidade aturdida, quando não, em total infelicidade. Olha também que parágrafo belíssimo. Mas percebe como é uma colocação da mensagem original, da ideia, da proposta, mas o nome de Jesus, o nome do Cristo, o nome ou as ideias do cristianismo sustentaram muitas barbáries, muita culpa, muito sofrimento. Inclusive uma época em que se pagava materialmente para amenizar as próprias culpas. Então, olha como a leitura humana tem uma capacidade de corrupção altíssima. Se eu não reconhecer o psiquismo que faz a apreensão daquele conhecimento. A realidade é psíquica. Então, se eu não me trabalho, se eu não me desenvolvo, se eu não faço do exercício do autoconhecimento um hábito, a possibilidade de eu estar só justificando e amplificando os meus próprios vícios por meio da religião é muito alta. É muito alta. As pessoas ficam violentas, ficam cegas, ficam fanáticas, ficam agressivas, ficam corruptas e se justificam utilizando mensagens belíssimas, conteúdos supremos. E essa é a cautela, porque na mensagem do Cristo, na leitura do Evangelho que nós fazemos, é justamente essa psicoterapia da libertação da culpa, da ilusão e do apego. Daquilo que nos prende ao que é temporário, ao que é impermanente, e nos ata, nos agrilhoa à dor, ao sofrimento e aos vícios. Nelson, Oi. eu lendo esse parágrafo todo aí, a gente não consegue assim, entender como que os primeiros cristãos, depois, na verdade, depois dos primeiros, né, quando o cristianismo já estava se tornando uma religião dominante, não entre os romanos, assim, anterior a isso, que aquela filósofa, a Hipátia, de Alexandria, né? De Alexandria, ela morreu porque ela não era cristã. Sim. Né? E eles, eu fico pensando assim, como é que eles não entenderam a mensagem de Jesus a ponto de perseguir quem não era cristão? Exatamente. Ela teve uma morte terrível. Sem dúvida. E uma pessoa inteligentíssima, virtuosíssima, com uma vida fantástica, talvez mais cristã, dependendo da leitura, do que aqueles que se auto-intitulavam cristãos. Exatamente. E exercer esse ato de violência. Mas é isso que você está falando, né?
eles utilizaram uma ideia cristã para persegui-la, para matá-la. Exato. Assim por diante. E aí se faz uma leitura superficial, se pega uma frase que você, ou um trecho que você consegue descontextualizar e coloca o contexto que te interessa ou que interessa a um grupo, a uma multidão. E ali é do interesse político, né? Sem dúvida. Então aí é sempre uma visão utilitarista. E esse conflito entre o interesse pessoal e o desenvolvimento também é anterior ao cristianismo. Os filósofos gregos falam muito disso. Platão fala muito disso. Os neoplatônicos aí depois já passou do cristianismo, mas antes de Cristo já era cristã, discutia-se muito essa questão. Qual é a finalidade da vida, o que nós estamos fazendo aqui, o que acontece depois que morremos, o que são virtudes, o que são vícios, o que é um ser humano ideal na sua condição plena, como que nós podemos alcançar essa condição de serenidade, de plenitude, de felicidade. Mas mesmo após a morte de Jesus, né? Sim. Relatos que era a discussão entre os judeus, né? Com as Também. leis mosaicas, né? Sim. E a nova, eles falavam, né? A nova obra, a nova propriedade e tal. Perfeito. Né? Como que eles iam juntar isso, né? Então, as leis de Moisés com uma proposta, vamos dizer, Perfeito. das ideias em Cristo. Nós também aqui Uma temos grande muita discussão. Sem dúvida. O que coloca, o que não coloca, e, enfim, né? O que... até formar mesmo, dizer assim, hoje, a Bíblia. Perfeito. E tantos outros livros que não foram anexados. Exatamente. Se perderam, outros intencionalmente não foram anexados, não foram considerados canônicos. Ali também, né, as discussões, até no livro que eu li, eu sei que ali é mais romantizado, não é tão científico, mas a discussão era se a pessoa que ia agora ser cristã tinha que ser circuncidada. Sim, havia toda essa discussão. Deus eram, né, todos eles. Perfeito. São costumes, né, costumes. Como que a gente coloca os antigos costumes, os novos de Jesus, né? E isso não aconteceu só com o cristianismo. Aconteceu com muitas outras linhas de pensamento e religiões. Me chamou muita atenção, você falou uma frase aí que, nossa, veio uma resposta. Opa! Isso de pegar uma tendência do ser para a corrupção, Isso. aquele que vai ter uma tendência mais forte, e junto ao comodismo dele, então ele veio de uma religião que ali respondeu tudo. Exatamente. Então eu achei muito interessante. E isso acontece, né? E aí vai se corrompendo porque ali uma justifica a outra, mas não fez. Sim. E aí você tenta impô-la para expandi-la, e aí ela vira um jogo de poder, um exercício de poder político, que é justamente o que a mensagem, pelo menos aí eu estou sendo muito ousado, né? É a minha leitura, o meu entendimento. A mensagem se propôs a não fazer, não acontecer, não se envolver. A religiosidade, a função religiosa é algo presente na psicologia complexa, por exemplo. Na psicologia complexa estuda muito a função religiosa da psique, ou seja, a manifestação da religiosidade. Lá nós não especificamos uma religião. Nós colocamos o exercício da religiosidade como uma condição intrínseca à psique humana. Então, o que precisa haver é respeito, a busca de um entendimento para que possamos conviver em harmonia. A ideia é essa. Mas, infelizmente, o ser humano não vê dessa maneira. E outro exemplo que a gente pode citar, que eu estudei mais recentemente por conta de um curso, uma palestra que a gente ia fazer, Francisco de Assis, por exemplo. Como que foi a fundação da ordem franciscana? Na verdade, não precisava acontecer nada dessas questões mais burocráticas, mas era necessário para que eles pudessem ser deixados em paz e viver conforme as regras do mundo, né? Mas, no fundo, eles só estavam tentando viver o evangelho à maneira deles. Então, nós temos uma cópia, por isso qual que era um dos grandes conflitos? Vamos deixar as obras em latim. E nós vamos ter alguém que lê para vocês. Porque imagina entregar o livro para você, você lê o Evangelho de São Mateus,
fala, nossa, é belíssimo, eu vou viver assim. Com base no seu entendimento a partir do Evangelho. Foi o que Francisco de Assis propôs a fazer. Mas causou um alvoroço. Porque imagina o contraste. Ele foi viver a pobreza, a simplicidade, porque foi o que ele sentiu no texto. A pobreza, a simplicidade, a virtude, o amor, a oração e a ligação, a conexão com a natureza. Ele quis viver isso. Só que ele precisou oficializar. Só que para oficializar, ele foi buscar a Igreja Católica no momento em que ela estava muito opulente. Nossa, ela estava ostentando demais. Então, ele foi conversar com cardeais que o ridicularizaram. E diziam, isso é só mais um Zé Mané qualquer aí que acha que pode viver o Evangelho da maneira que pode. Nós sabemos como se vive o Evangelho. Aí já começa a ficar mais complicado. Então, mas aí foi interessante porque olha como os sonhos são poderosos. O Papa, na época, que era o Papa Inocêncio III, ele teve um sonho. Ele teve um sonho em que ele reconheceu um gigante, maltrapilho, mal vestido, um gigante que sustentava as paredes da igreja. E aí, quando ele viu Francisco chegando, ele já reconheceu, esse é um gigante que vai reformar a igreja, que está se deteriorando, caindo, né, ruindo. E aí, assim que ele reconheceu esse gigante do sonho, ele autorizou a ordem franciscana a surgir. Só que aí tem uma frase muito interessante, porque quando Francisco vai agradecer, o Papa Inocêncio III vai cumprimentá-lo, né? E ele agradece, Francisco sempre muito humilde, né? E ele falou, não me agradeça, você não sabe ainda o fardo que você colocou nos seus ombros. E realmente foi um fardo gigantesco que ele colocou nos ombros dele. Porque a partir do momento que aquilo foi oficializado, vieram pessoas do mundo inteiro o divinizando, que era uma coisa que ele não queria, que ele queria seguir a Cristo. Ele não queria ser seguido. E o que começou a surgir quando muitas pessoas formaram um grupo ali? Problemas, discussões, corrupções. E Francisco ficou muito chateado com isso, muito desgostoso com isso. E a gente vê isso até hoje, né? Até hoje. A perseguição franciscana, a gente percebe, né? Com os problemas humanos. Exatamente. Aquela coisa do voto da pobreza, hoje também não está né? Assim, né? A gente vê que é algo sim, né? Mas. Então, porque aí. Sobreviver também ao longo claro. Séculos, né? Sim, mas é uma leitura particular minha, tá? Não estou dizendo que é correta e nem estou representando a Joana, certo? Não estou falando em nome de ninguém. É uma concepção minha. O problema é quando as pessoas elas acreditam que ali há algo maravilhoso, especial, um prêmio, elas querem para si e buscam imitar. Então, nós não estamos aqui para imitar Francisco também. Não, então vamos imitar e vamos ser Francisco. Não, Francisco é Francisco. Nós somos nós. Nós vamos nos inspirar na capacidade de Francisco de ter sido autêntico com o seu desejo, com a sua própria natureza, com quem ele era. Ou seja, se realizou como ser humano. Isso tem que servir de inspiração para que nós façamos também. Quando surge essa tentativa de imitação, é porque nós estamos mais preocupados com o resultado do que com o processo. Então vamos imaginar, alguém fez a dieta, para vir mais para o mundo prosaico, né? Não ficar tão assim no filosófico. A pessoa fez a dieta X e perdeu 5 quilos, sabe? Todo mundo vai querer fazer aquela mesma dieta achando que vai ter o mesmo resultado. É isso, aí começa, faz isso, faz aquilo, Fala, não, estude, pesquise, se inspire, se conheça e faça o que é necessário para a sua saúde, para o seu bem-estar. Não sei se a minha metáfora foi bem escolhida, mas foi o que me veio à mente agora. Faz sentido para vocês? Então, ele se tornou o marco mais importante da psicologia transpessoal, por adotar a postura mediante a qual considera o indivíduo um ser essencialmente espiritual, em transitória existência física, que faz parte de seu programa de autoburilamento. Então aí ela faz uma associação dessa busca espiritual com a psicologia transpessoal, dizendo que ela se aproximou e dialoga com a psicologia espírita. Entende? A dimensão espiritual do ser condiciona tudo que vem em seguida. Então, se a gente entende essa condição espiritual, que é anterior à condição material, nós não estamos colocando uma questão de hierarquia de valores, né? É maior, é melhor, no sentido de, então, eu posso desprezar. Nós não vamos desprezar a dimensão material.
ou plano material, mas nós vamos colocá-lo condicionado à nossa natureza espiritual. E aí a gente entende uma finalidade, um propósito, que é o autoburilamento, ou autodesenvolvimento, autoaprimoramento. Mas isso pelo entendimento de que nós somos seres espirituais e estamos numa experiência material, transitória, temporária, com uma finalidade. E ela identifica isso também presente na psicologia transpessoal. Conscientizando as criaturas a respeito de sua responsabilidade pessoal diante da vida. Estabeleceu terapias de invulgar atualidade, trabalhando a estruturação da personalidade, com passo de segurança para a aquisição da consciência. Ou seja, ela traz o entendimento de que essa leitura do cristianismo possibilitou o desenvolvimento da psicologia transpessoal. Então, traz um diálogo muito estreito. Isso não só com o cristianismo, ela citou também, em parágrafos anteriores, a própria Vedanta, a filosofia oriental, mas aí é outra abordagem que nós também respeitamos, não nos consideramos superiores, esse é outro equívoco, muito triste, mas não é o nosso entendimento. Há algumas divergências ali, apesar da coerência no pensamento reencarnacionista. E na ideia de aprimoramento, de desenvolvimento, de autoburilamento e de conquista das virtudes. Superação dos vícios, apego, ilusão, ignorância, sabedoria, bondade, justiça. É o mesmo trabalho. Só que as vias são diferentes. Agora, se essas vias diferentes levam a todos a esse lugar de sabedoria, de bondade, de justiça, qual que é o problema? Onde está? A conquista disso é o essencial. Porque os outros aspectos, eles são absolutamente metafísicos. O que significa ser metafísico? E aí na filosofia há uma grande discussão também, né, do acesso a esse entendimento. Nosso acesso a esse entendimento, ele é limitado. A filosofia nos diz, essa é uma frase que advém da filosofia kantiana, que nós nunca conseguimos conhecer as coisas em si. Nós só conseguimos conhecer os fenômenos. Então, nessa filosofia, se separa entre o número, aquilo que é a coisa em si, e a sua manifestação no mundo, que é o fenômeno. Eu não consigo ter acesso à coisa em si. Então, como que eu vou discutir? Eu posso tentar ter o meu entendimento daquilo, que sustenta o meu posicionamento no mundo, as minhas escolhas e a minha forma de ser. Mas eu não posso garantir que eu tive um vislumbre da verdade absoluta. Vocês entendem essa diferença? A verdade absoluta, a certeza absoluta, isso, pelo menos para o nível que nós estamos, né? Não sei o entendimento de vocês, é algo muito arriscado. E nós cairmos numa inflação do nosso ego e lutarmos muito mais por essa ilusão do ego do que pela verdade, gente, é muito provável. Quase certo, muito provável. Então, prudência, isso aí também com os gregos. Né? Os gregos já valorizavam a prudência, a temperança, né? A humildade. É isso que a gente precisa para nos lançarmos nesse projeto que foi uma escolha pessoal. Eu não preciso convencer ninguém. E isso era outro entendimento que eu gosto muito da obra franciscana, de Francisco de Assis, por conta disso. Você não encontra na biografia dele, pelo menos no que sobrou de registro que nós lemos, né? Nós não encontramos na biografia dele nenhum proselitismo, nenhuma tentativa de convencimento. Eu sei o caminho, eu sei o que vocês têm que fazer, sigam, todo mundo tem que ser franciscano. Primeiro que ele nem tinha essa ideia de ser franciscano, surgiu depois. O que ele queria era compartilhar a experiência de viver em Cristo, buscando a sua maneira de fazer isso. Valores, virtudes e sabedoria. E aí eu nem lembro se eu terminei a leitura do parágrafo, vou ter que ler de novo. Tá?
Trabalhando a estruturação da personalidade com o passo de segurança para a aquisição da consciência. Aí é outro termo que eu gosto muito. Expansão da consciência. Pensa na consciência como aquilo que consegue iluminar, certo? Se eu ilumino uma região muito restrita, eu só vou conseguir trabalhar com aquilo. Só vou conseguir ler aquilo. Conforme eu vou ampliando a região que ilumino, eu vou assimilando, me apropriando de mais conteúdo, de mais conhecimento. O meu mundo vai ficando maior. Esse que é o problema. As pessoas ainda gostam de um mundo muito pequeno, em que elas são o centro e o padrão de referência para tudo são elas próprias. Isso é péssimo. Então nós temos que sair desse eucentrismo e entender que o mundo é muito maior do que a nossa personalidade. Mas tão maior que é inapreensível em sua completude. Então nós temos esse também entendimento de que o próprio entendimento é ilimitado. Não sei vocês, mas eu não acredito que vai chegar um momento em que eu vou esgotar. E inclusive sendo reencarnacionista, acreditando no processo reencarnacionista, na reencarnação, eu não acredito que o conhecimento vai ser um dia esgotado. Ah, mas o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que tem um caminho. Então o que nós vamos fazer? Caminhar. E eu vou tentar dar direção a esse caminhar. Agora, o que vai acontecer ao longo do caminho e se haverá um fim da estrada, isso eu falo de muitos e muitos, de muitas eras, né? Não sei o que vai acontecer. Os físicos estão discutindo ainda o que vai acontecer com o nosso universo. O nosso Sol talvez tenha mais 4,5, 5 bilhões de anos o nosso Sol. Mas 5 bilhões de anos, meu Deus do céu, você não tem noção, tá? 5 bilhões, o que vai acontecer? Não sei. 5 bilhões de anos, a gente não consegue discutir décadas à frente. O nosso universo, a física ainda não sabe se vai ser uma expansão contínua. E se for essa expansão contínua, vai haver uma morte térmica no universo. Porque vai ser uma dissociação total, uma dissolução térmica. Ou se vai existir um momento em que o universo vai retornar ao seu ponto. A física está tentando discutir, nós não temos esse entendimento ainda. E não há conhecimento de ninguém, encarnado ou desencarnado, que tenha revelado esse entendimento para a gente. Há suposições, ideias. E a gente precisa manter muito esse nível de humildade. Até porque a nossa existência como Homo sapiens, nessa imensidão do universo, é ínfima, é irrisória. Na história do universo, que você pode pensar em bilhões de anos, aproximadamente 15 bilhões de anos, nós temos o quê? 80 mil anos de história, pensando no finalzinho ali? Põe 100 mil, tá? Vamos arredondar 100 mil anos. Que são 100 mil anos em 15 bilhões de anos. Nós somos seres insignificantes no cosmos. Mas esse insignificante não é no sentido pejorativo, tá? De auto-humilhação. É a gente encontrar o nosso lugar na obra, porque o ser humano tem muito essa fantasia de se considerar o máximo do universo. Sabe tem um vídeo que circula na internet, ele mostra assim, começa de um ponto, a nossa coisa, você, sim. Aí vai afastando. Assim, esse vídeo é ótimo, sim. Né? Aí vai afastando, os planetas vai indo, tudo. Aí tem uma Via Láctea, aí vai, nossa, e outro Sol, é imenso. E você, a hora que aquilo afasta, assim, a Terra é um pontinho. Exatamente. Assim, ínfimo, lá de onde, quer dizer, e nem se tem essa consciência ainda, né? Então, exatamente. E isso é fantástico, essa dimensão, mas a gente pode ficar num mundo menor ainda. Quando a gente consegue vislumbrar a Terra, por exemplo, da estação espacial, a gente começa a ter uma noção falando, todo mundo habita, e aí tem uma frase muito bonita também na física, que é esse pálido ponto azul. Então, todo mundo está habitando esse pálido ponto azul tão tênue no universo, tão frágil, meio esfumaçado, assim. E a gente briga por tanta coisa, tantos conflitos, tantas dificuldades, não consegue ter esse entendimento, essa dimensão. Mas olha que interessante, isso aconteceu também na época das grandes navegações, né? Não sabia o que era o mundo antes das grandes navegações. Era aquilo ali, comércio a pé, a Rota da Seda, o que já era uma grande dimensão. Mas depois desse lançamento ao oceano, será que nós vamos encontrar
no fundo da Terra, será que é plana mesmo? A gente vai encontrar uma queda ali, monstros marinhos, superando várias fantasias, várias ideias, acreditando naquela projeção da Terra na Lua, falando, mas espera lá, a sombra, a projeção da Terra na Lua é redonda. E aí, no horizonte, e toda essa discussão física, uma pessoa, ou um grupo, ótimo, não é só uma pessoa, né, acreditou naquilo e falou, não, eu vou bancar. E foi ver o que tinha ali, além dos horizontes. Então, essa ideia das grandes navegações, da exploração espacial é muito interessante também. Só que a gente tem que fazer como uma metáfora. Isso que acontece no mundo material, a gente tem que acontecer no nosso mundo íntimo. Essa capacidade de fazer as grandes navegações no nosso mundo íntimo. O que eu vou encontrar? O que vai acontecer? Não sei. Essa grande exploração espacial, fazer também no nosso mundo íntimo, exige coragem, determinação. E eles tinham medo, né? Muito medo. Desconhecido, mas desbravaram. Mas desbravaram. Se a gente for analisar, né, analisando assim, numericamente, o que as primeiras viagens aconteceu em 1400. Exatamente. Não para. Porque... Quanto tempo tem? Não, 600 anos, não sei. Pode, assim, arredonda, é isso mesmo, 600 anos. Que, né, se descobriu o nosso continente e tal. E a gente acha que, né, abandonou. Então, é insignificante, né? 600 anos em 15 bilhões de anos. As primeiras, né, comunidades, assim, Sim. que você estava falando na hora, Perfeito. eram o quê? 10 mil, 12, Exatamente. 15 mil anos para cá. O máximo. Então nós temos isso de evolução interna. E já queremos um entendimento do ilimitado. Então, é essa brincadeira de tentarmos ser deuses, né? E é um problema gravíssimo esse péssimo hábito. E aí que é bonito você ver na literatura e na poesia, né? Qual que era a maior ofensa, o ato mais punido que eles acreditavam, né? O ato que ia ser mais punido era um ser humano querer ser Deus. Eles chamavam de híbris. Então, aí, lógico, estou falando metaforicamente, tá? Não estamos falando da existência de múltiplos deuses. É uma leitura simbólica. Os deuses puniam exemplarmente aqueles que buscavam ser como deuses. E aí, como é que a gente traduz isso para uma linguagem psicológica? O nosso psiquismo adoece. Então, essa é a linguagem psicológica, capaz da tradução. O nosso psiquismo adoece quando nós acreditamos sermos deuses. Ou seja, temos uma capacidade que não é humana. Construção de fantasias. Muito bom. Podemos avançar? Eu gosto muito de conversar com vocês têm que conversar mais. O diálogo é muito bom. No postulado, não fazer ao próximo o que não deseja que ele lhe faça, estatue a condição de segurança para a identificação do indivíduo consigo mesmo. A profundidade dessa máxima ainda não foi apreendida em sua plenitude. Conforme nós vamos nos desenvolvendo, e aquilo que a gente fez da comparação da metáfora da consciência, expandindo a área que eu consigo iluminar de entendimento, a minha interpretação, a minha capacidade de interpretação dessas mensagens, elas vão se modificando e se aprofundando. Vocês percebem isso? Isso é o que a gente chama de capacidade simbólica. Qual que é a diferença isso é uma diferença muito importante na psicologia, eu acredito também na religiosidade, né, nas religiões. A diferença entre sinal, signo e símbolo. Sinal e signo, ele é representante de algo. É uma placa, por exemplo, que você vê um sinal ali, e você entende que não pode estacionar, e você entende que a velocidade é tanto, que você tem que parar, etc, etc. Isso é um sinal, é um signo. Objeto de estudo da semiótica. Um símbolo é algo inesgotável. Ele representa algo que é inacessível à razão, e ele não pode ser esgotado. Então o símbolo tem um entendimento ilimitado. Então, quando eu faço de algo um símbolo, como por exemplo, você pode tomar a cruz como um sinal ou como um símbolo. O que significa tomar a cruz como um sinal? Você identifica, por exemplo, numa porta, se você vê a cruz e faz uma leitura dela como um signo, como um sinal, você vai identificar ali uma religião cristã. A cruz se tornou, a gente usa o termo errado, né? A gente diz que a cruz se tornou o símbolo da religião cristã. Não.
A cruz se tornou o signo, ou o sinal, da religião cristã. Mas uma leitura da crucificação, da cruz, ela pode ser um símbolo. E nesse símbolo, ela é ilimitada de entendimento. Inclusive, um dos entendimentos que a gente tem, que a gente utiliza a cruz como símbolo, é num estado de muita dificuldade psíquica, que a gente se sente crucificado entre dois polos opostos. E aí a gente precisa encontrar a terceira via, que é a saída dessa crucificação psíquica entre dois polos opostos igualmente fortes, tendências igualmente fortes. E aí o que acontece com a pessoa? Ela fica paralisada. Ela não consegue decidir por A e por B. Ela está crucificada entre esses dois polos. E aí a gente diz que precisa encontrar essa terceira via. Então é um símbolo muito interessante também. Percebe a diferença? E a gente, infelizmente, nós estamos nos empobrecendo de símbolos. Nós precisamos de uma leitura mais simbólica. E aí, nessa soberba arrogância, a gente vai analisar uma civilização antiga e o chamamos de primitivos. Porque nós não entendemos como fazer a leitura simbólica do que eles estão fazendo. O entendimento deles é um, nosso entendimento é outro, mas a gente faz uma leitura literal do que está acontecendo ali. E aí nós somos extremamente preconceituosos com aquilo. Então, os rituais, os símbolos, são muito importantes na vida. A leitura e os desbravadores, né? Também tiveram. Tiveram dos povos que não eram europeus. Sim. Né? Porque eles tinham uma visão eurocêntrica deles, do livro dele mesmo. Exatamente. Quando eles eram de cara africano, do índio, aí eles tiveram essa visão, né, completamente preconceituosa, porque eles não conheciam. Exatamente. Mas aí, olha como o processo é interessante. Deveria haver esse encontro. Deveria haver uma modificação e um conduzir disso. Uma síntese disso. Mas com a colaboração harmoniosa de tudo. Em direção a um ponto em comum de valor, de virtude. Porque nós não pregamos a ideia da humanidade como uma família. Nós não defendemos a ideia de irmandade, de fraternidade. Então, é isso que nós temos que desenvolver. Mas não coercitivamente. Só que aí é interessante que, depois desse retorno, muitas religiões hoje favorecem os símbolos antigos de indígenas, de africanos. Quando você fala de uma benzedeira, por exemplo. A benzedeira, a pessoa está lá, tal, mas a benzedeira... Aí a gente tenta adaptar, não, mas a benzedeira é um tipo de tal coisa e usa o nosso conceito, é um pré, não sei o que, não sei. Não, na verdade é só um respeito que a gente aprendeu a ter, mas não consegue admitir, por uma manifestação religiosa, numa tentativa de fazer o bem. O importante é isso. Qual que era a intencionalidade daquele ritual? Eu me lembro de não sei se vocês têm essa memória afetiva também, de que usava brasas de fogão a lenha. Usava brasas de fogão a lenha. Eu era pequeno, então eu não entendia. Eu era pequeno, eu ia lá e pegava a brasa, e a gente era pequenininho, eu me lembro, a gente estava às vezes doente, gripado, e a minha avó dava vários nomes diferentes, que eu não vou lembrar agora. Uns nomes exóticos que não tinha no manual de medicina. Né? Tá com isso, tá com aquilo. Aí levava, mas uma coisa que eu me lembro era sentir que a pessoa estava com a intenção de me fazer bem. Eu não entendia o ritual, não entendia o símbolo, era pegar com uma colher a brasa, fazer uns movimentos ali, jogar na água e beber aquela água. Mas a memória que tem não é só do ato. O que importa era a intenção. Aquilo era só um veículo, era só um instrumento para a pessoa manifestar o seu desejo de que eu ficasse bem. Agora, mas eu não sinto necessidade deste símbolo. Eu gosto, por exemplo, de um incenso e meditação e aromaterapia. Ótimo! Está te fazendo bem? É com a intenção de você se tornar melhor, saudável? Está valendo. É isso que a gente precisa ir desconstruindo. E isso não é descaracterizar o nosso posicionamento no mundo, que é o medo que as pessoas têm. Né? E aí a gente lembra dos livros anteriores que quanto mais eu duvido de mim mesmo, da minha própria fé, dos meus princípios, mais eu ataco os outros. Então, é um sintoma. Uma pessoa extremamente fanática é uma pessoa que muito mais duvida de si do que crê. Uma pessoa que crê, ela não precisa ser fanática. O fanatismo, ele é um sintoma patológico de uma pessoa que não sabe lidar com a dúvida. Não sabe reconhecê-la, não sabe trabalhá-la.
E aí ela está presa. Então, quando a gente fala, por exemplo, da cruz, né? Sim. Se a gente for analisar historicamente, a cruz, né, a crucificação, era uma das penas de morte dos romanos. Isso. Né? Então, se você olhar, né, assim, simbolicamente, tudo bem, tem um sentido. Isso. Mas, historicamente analisando, era uma das penas de morte. Né, perfeito. implantada pelos romanos, né? Então, exatamente. E é um símbolo, você percebe? É um símbolo mais presente nas. Se bem que hoje a globalização está dissolvendo tudo. Mas é um símbolo mais presente na civilização ocidental. Um oriental provavelmente não vai entender isso. Mas como assim? Uma cruz? E você. Então, aí você vai. Mas na história fala que isso era uma pena de morte. Por que isso é religioso? Aí começa um monte de divagações. Que essas dúvidas e essa não escolha do símbolo é legítima para ele. O importante é que ele reconheça um símbolo próprio que o faça caminhar em direção ao que o mestre representa. Então, a filósofa, né, a Lucilena, eu assistindo ela, e ela comentou em um deles que assim, eles, sabe, o caminho do meio que a gente fala? Sim, o caminho do meio. Para eles é o seguinte, como bem, né? Isso. Jesus ali, né? Eles acreditam o seguinte, é como se fosse um triângulo, tem as duas bases aqui, e aí eleva-se para onde? Converge para o ponto acima, O ponto acima, fora do plano. Exatamente, esse ponto é o ponto que eles chamam de caminho do meio. Na verdade, não é o meio, é o fim. Exatamente. Você vai. Então, e aí foi uma escolha simbólica. É a unidade. Então, mas percebe que o símbolo, a imagem, ela é extremamente importante, mas ela não pode ser única, não posso impor uma só. Para os pitagóricos, por exemplo, qual que era a imagem, o símbolo importante? O número. O número era muito importante para eles. Então, mas qual que é a intencionalidade disso? Então, a intencionalidade disso é eu buscar a virtude, o valor, a sabedoria. É isso que a gente precisa ir trabalhando. Percebe que, não sei se vocês se sentem assim também, mas é libertador. Porque aí eu não vou me ater ao desespero de parecer. Eu vou buscar ser realmente quem eu sou, reconhecendo que buscar ser quem eu sou é aproximar-me do divino. Aproximar-me dos ensinamentos do mestre, da mensagem original. Aí você pode chamar de unidade, você pode chamar de céu, você pode chamar de... que mais a gente pode chamar? De paraíso, a gente pode chamar, não sei que nome a gente vai chamar. Mas eu preciso entender o que aquilo representa. Ô, Nelson. Oi. Só uma pincelada, se você explica agora, eles consideravam muito número. Sim. A matemática para eles era divina. Eu achei até grave. Não sei se vai fazer uma ponte. Na Bíblia tem um livro chamado Números. Sim, mas é outra. Não tem nada a ver. É outra relação. Mas assim, bem, a palavra tem a ver, mas aí o entendimento, não vejo aqui de bate-pronto um paralelo que a gente poderia fazer. Na ideia de número, perdão, vem muita ideia de música, de harmonia, de proporcionalidade. Eles se encantavam com as relações matemáticas que eles descobriam entre os números. Sim, por isso Para eles aquilo era a manifestação do divino. Mas aí não tem nada a ver com a Cabala, então. Houve não sei especificamente com a Cabala, mas houve o desenvolvimento da numerologia e uma absorção por parte da Cabala. Sim. Há um grande entendimento. E por parte do cristianismo também. A gente já vai associando números. E veja como isso é interessante. Por mais que a gente se desenvolva racionalmente, a gente ainda tem esses, vou chamar de hábitos, mas você pode chamar de... Qual que é o termo que os antigos utilizam, mesmo quando a gente tem... Não são profecias vaticínias, aqui me foge a palavra que os antigos utilizavam. Quando a gente acredita em profecias, em sorte... Gosto dessa previsibilidade. Oi? Superstição, perfeito. Pode chamar de superstição também. Há sempre um nível de superstição. Então, a superstição, ela não vai ser totalmente extinguida da nossa vida. A pessoa que acredita nisso, ela está se iludindo. Porque nós não somos seres puramente racionais. E aí, a sua superstição, por exemplo, ela pode ser mais explícita, com cores, com formas, com, sei lá, posturas e procedimentos específicos, com objetos, ou pode ser com números também, por exemplo.
Às vezes a pessoa ela gosta de ver na astrologia uma relação de profecia, ela gosta de ver na numerologia, só que geralmente aquelas pessoas que têm um pouco de vergonha, receio, ou só fazem uma leitura literal, elas entram de forma jocosa, né? Ah, nossa, estou brincando, estou vendo. Mas no fundo ela está muito curiosa, porque nós somos sedentos por esse conhecimento mágico da nossa existência, misterioso. E aí é o trabalho que a gente vai fazendo, cada um no seu caminho. E aí eu esqueci se eu li esse parágrafo de novo com vocês. Eu li o primeiro parágrafo com vocês. Não, mas isso é fantástico. Essa é a ideia do encontro. A gente contribuir e fazer esse banquete de ideias. Você tinha falado do signo, símbolo. Isso, perfeito. Mas eu li esse parágrafo? O primeiro parágrafo no postulado de não fazer o próximo, eu li completo. Esse sim. Ótimo. Só o primeiro. Então vamos... Não terminei. Era essa a minha dúvida. Então, no postulado, fazer ao próximo o que não se deseja que ele lhe faça, estatue condição de segurança para a identificação do indivíduo consigo mesmo, com seu irmão e com o mundo no qual se encontra, proporcionando uma ética simples. Esse simples não significa fácil. São termos diferentes. Simples. Facilmente aplicável na teoria. No interrelacionamento pessoal, sem conflito nem culpa. Esse é o conteúdo da mensagem. Agora, a nossa apropriação desse conteúdo é outra história. E isso é muito pessoal. Ao atingir a idade adulta, deve estar em condições de viver as suas responsabilidades. Esse é um processo bem pragmático, prático, que infelizmente nós vemos muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Das pessoas crescerem. E aí a gente pensa, o que é se tornar adulto? Aqui acho que a gente tem uma definição que eu gosto bastante. É se tornar capaz de viver as responsabilidades e os desafios existenciais. As responsabilidades que advêm das nossas próprias escolhas. Isso é tornar-se adulto. Não só, tá? É uma das características, são bastante complexas também. Só, mais uma vez, claro. Eu vi, né? Jesus deixou essa dádiva maravilhosa, nossa, essa sim. mensagem que passaram-se aí 2000 anos, vamos colocar, né? Sim, arredondando. 2000 anos e a gente ainda não aplicou isso, né? A fundo, né? Não, isso. Né? Nós estamos nos aproximando do que ela representa. Nós estamos muito distantes. Porque se a gente só praticasse isso, só isso, não é? Sim. O mundo seria muito diferente. Muito diferente. E aí percebe que isso potencializaria o nosso crescimento? Porque a gente também tem a ilusão de pensar nessa frase como algo estático. Faça ao outro aquilo que você gostaria que ele lhe fizesse. Tá, mas eu sei o que eu gostaria que fosse feito para mim de verdade? Às vezes eu gostaria que alguém fosse corrupto comigo e me desse uma ajudinha. Então percebe que é uma evolução também? Não é uma frase estática. Eu não estou na posição já de considerar, não, tudo que eu penso e sinto é o melhor que poderia ser feito para mim. Não, é o melhor que eu consigo fazer no momento, para o outro, e que eu consigo imaginar que o outro faça por mim. Só que aí você percebe a assimetria. Por isso que educar é difícil. Às vezes você vai educar alguém, você precisa educar alguém, e a pessoa não vai gostar. Só que você está fazendo para ela aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Porque você está no entendimento de que, apesar de não ser confortável, o aprendizado, a educação, o crescimento é o melhor. Você faz para ela, mas ela não recebe como algo agradável. Entende a diferença? Então há uma assimetria aí. E por sua vez ela vai tentar fazer para você aquilo que ela acha que seria o melhor. Que muitas vezes é o conforto, é a preguiça. Então é uma frase fantástica, é perfeita essa mensagem. Porque ela é dinâmica, ela não é uma frase estática. Ela faz a gente evoluir. Mas essa dimensão as pessoas às vezes não param para pensar. Eu também não tinha pensado por esse ângulo. A gente vê de uma forma mais estática, né? A gente não tinha pensado mais estática, mas é verdade, é muito mais, né? É muito amplo. Porque aí, nessa relação, eu começo a perceber aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, eu estou fazendo para o outro, não é bom. O grande problema não é nós errarmos. Porque nós somos seres que vão errar. O problema é quando nós somos falsos, quando nós dissimulamos, quando nós não enfrentamos as nossas responsabilidades.
Percebe? Então a gente não precisa criar uma ilusão de perfeição. Eu preciso criar condições e força de enfrentamento dos meus fracassos, dos meus erros, das minhas dificuldades, e assumi-los o mais rapidamente possível. Aí o processo ele vai se ajustando. Sem conflito, nem culpa. Por isso que ela termina, sem conflito, nem culpa. Mas com progresso, com aprimoramento. Nelson, por isso que é importante, conhece a ti mesmo. Não, isso é fundamental, né? Tem que ser um hábito. Tem que ser um hábito. Mas entendendo também que não é uma missão estática, né? Ela se aplica mesmo. Porque aquilo que eu acredito que eu sei de mim, amanhã eu vou dizer, nossa, tá tudo errado. Não, esse não sou eu. Aí no dia seguinte, não, esse não sou eu ainda, não sou eu, e vai a perder de vista. Você vai estar sempre se... Exato. Por isso que o dinâmico é o importante, não o estático. Então, é comum, no entanto, perceber-se que o desenvolvimento fisiológico raramente faça acompanhar de seu correspondente emocional. Fisiologicamente, a gente vai envelhecer, porque esse é um automatismo da natureza. Não preciso fazer nada para os anos se passarem e para o meu corpo seguir as leis físicas, as leis da entropia. Só que aí isso que também é engraçado no sentido de dizer trágico, né? A gente quer combater isso, que é fato, em vez de trabalhar o nosso desenvolvimento emocional, o nosso crescimento existencial. E aí que é uma questão de mudança de paradigma. Atemo-nos a beleza do corpo, a jovialidade do corpo, no sentido mesmo de vaidade, com tanta intensidade, por quê? Qual que é o propósito disso? Qual que é a finalidade disso? Para quê? A que isso serve? Aquele que se crê um ser espiritual, numa existência material temporária, vai considerar essas questões puramente materiais tão importantes, primordiais, precípuas? Não vai. Então, é uma questão, por isso que eu disse que é o condicionado. A partir desse entendimento, nós vamos atribuindo valores, não a partir de mim mesmo. A partir desse entendimento de quem eu sou, na minha essência, na minha natureza. Em tal caso, o período infantil alonga-se e predomina, fazendo-se características de uma personalidade instável, atormentada, insegura, depressiva ou agressiva, ocultando-se sob vários mecanismos perturbadores. Acontece isso? Muitíssimo. Porque a gente vai chegando à fase adulta com exigências naturais da manifestação humana. A sobrevivência do corpo, o trabalho, a dificuldade nos relacionamentos. E as pessoas estão se tornando cada vez mais, isso no tempo que eu vejo, tá? Porque apesar de não aparentar, eu ainda sou jovem, nós somos jovens ainda. Então, nesse tempo, ínfimo, pequeno, a gente percebe um crescimento na incapacidade de lidar com conflitos, dificuldades, obstáculos, frustrações. Ou seja, esse alargamento do período infantil. A pessoa, na primeira dificuldade, já larga tudo. Já paralisa. Ela não consegue manter-se firme diante daquele obstáculo, daquele contratempo, daquela dificuldade, para encontrar uma solução e fazer daquilo uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. É óbvio que isso é muito difícil, nós não estamos aqui fazendo julgamento sobre a capacidade de cada um. O importante é nós não banalizarmos e naturalizarmos essa incapacidade. Então, hoje, muitas coisas estão sendo socialmente autorizadas, quando na verdade deveriam ser cuidadas, diria até tratadas, mas estão sendo socialmente validadas e autorizadas, segurando as pessoas num estágio muito infantil. E aí que é a grande questão, não é que a gente quer que ele cresça, não, ele próprio está sofrendo. O sofrimento é da própria pessoa que se infantiliza. E daqueles que estão à sua volta, que a amam, que se relacionam com ela, que estão próximas, ela, óbvio que vão sofrer também. Mas o maior sofrimento, a maior dificuldade é da própria pessoa. Então, isso de fazer, às vezes os pais acreditam, por exemplo, que o melhor a se fazer é evitar que a criança enfrente qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer dor, Estou fazendo o melhor, estou fazendo o que não foi feito por mim. Eu passei dificuldade, meu filho nunca vai passar dificuldade. Mas como assim não vai passar dificuldade?
Ele nasceu aqui para passar dificuldade, já está passando dificuldade só por existir. Então vai se criar uma ilusão de que ele nunca vai passar dificuldade. Então, na verdade, eu preciso prepará-lo para passar dificuldade. Inclusive simulando dificuldades no grau de maturidade e de possibilidade dele. Aí sim, nós nos tornamos educadores. É um ato extremamente difícil. Essa é a leitura que eu tenho feito, né? Não sei se vocês fazem essa leitura também. Encontram essa dificuldade de desenvolvimento, de maturidade? Deus, você já está no homem psicológico maduro, né? Oi? Já, está tudo junto, todos aqueles capítulos ali. Isso, primeira parte. Vamos passar pela primeira parte toda, são 4 capítulos, se eu não me engano. Estava lá no primeiro slide, depois eu volto nele também. Nós vamos passar por toda a primeira parte. Procedente de atavismos agressivos, imantado ainda aos instintos, o ser cresce sob pressões que lhe despertam a necessidade de desabrochar os valores adormecidos. Esse é outro entendimento que nós temos a leitura que nós fazemos dos conflitos. E aí há uma frase que a gente lê também, isso na psicologia junguiana, psicologia analítica, tem uma autora, é uma das minhas favoritas, gosto muito, muito dos textos dela, que é Marie-Louise von Franz. Ela era discípula direta, assim, discípula é modo de dizer, tá? Porque não é uma religião, mas ela estudou diretamente com o mestre, é que eu considero um mestre, tá? Ela estudou diretamente com o mestre, Carl Gustav Jung. E em um dos livros que ela escreveu, se eu não me engano, o título do livro é Em Busca de Sentido. Eu não sou muito bom para guardar, mas eu acho que é isso. Ela fala, e ela fala até com cautela, naquela época, hein? Você pensa, década de 60, década de 70, não tinha toda essa divulgação, toda essa vigilância, né? Ela já estava meio receosa, mas ela conseguiu deixar escapar na entrevista que a depressão pode ser uma bênção. Aí você fala, mas como assim? A pessoa está sofrendo. Sim, é um sofrimento inenarrável, precisa ser cuidado. Não estou dizendo que não é para ser cuidado. Mas se você tem um entendimento de que a sua própria psique, e isso é uma coisa que na psicologia nós também acreditamos. Eu falo da psicologia que eu estudo, tá? Que é a junguiana. A nossa psique, ela tem um mecanismo de autorregulação. O que significa isso? Ela sempre busca o equilíbrio, a harmonia, se quiser utilizar essa palavra. Ela é autorreguladora. Então, ela vai se regulando para o meu desenvolvimento. Só que quando há falhas nessa autorregulação, vem o que nós chamamos de sintomas. Neuroses. Vem uma depressão. Então, essa depressão é um convite, assim, gritante, eu diria, e aí já sou eu que estou dizendo, tá? Uma convocação para você mudar de vida. Porque, em geral, o depressivo não deixou de amar a vida, ele deixou de amar a vida que ele tem. Aquela ele não quer viver. Só que ele não consegue fazer leitura de que ele pode, e aí vem a metáfora, morrer, mas morrer simbolicamente, para nascer uma nova vida. Então, se há essa leitura simbólica, a depressão ela pode ser vivenciada apesar do extremo sofrimento, e eu falo isso muito com cautela também, espero que não seja mal interpretado ou julgado, mas se for também tudo bem, acontece. A depressão pode ser uma bênção, porque ela justamente vai te dizer, mude. Você está no caminho errado. Você não está se realizando. E aí você aproveita esse recolhimento da energia psíquica para si e consegue aquele impulso necessário para uma ruptura que talvez você já esteja protelando há muitos anos. Qual é o nome do livro e a autora? Marie-Louise von Franz é o nome da autora. Eu posso colocar lá no grupo também. Eu vou consultar, mas eu acho que o livro é Em Busca de Sentido. Oi? A busca de sentido. Obrigado. Marie-Louise von Franz. Não, é Von Franz. V-O-N-F-R-A-N-Z. Marie. Eu gosto dela bastante. Hoje estamos mais abrangentes aí. Vocês vão me perdoando. Se tiver demais, vocês vão me cortando. Tá? Vocês vão me avisando aí, Nel, você está muito louco. Eu não vou ficar ofendido, não. Podemos ir para o próximo parágrafo? Mais um parágrafo, tá, gente? A imaturidade
expressa-se através da preservação dos conflitos. Vamos repetir essa, né? A imaturidade expressa-se através da preservação dos conflitos, graças aos quais, muda de comportamento sem liberar-se da injunção causal. A gente pode fazer um pouco essa associação com a depressão também. Eu quero me livrar do quê? Do sintoma. Mas eu não quero aproveitar o aprendizado e o entendimento do que aquilo significa, do que aquilo representa, do famoso para quê. A nossa proposta, a nossa atuação psíquica tem sempre, eu vou usar essa palavra também, que seria teleologia, mas finalidade. Qual que é a finalidade psíquica? Autorregulação. Então, se alguma coisa está errada, não está bem, se alguma coisa não está adequada, vai haver uma regulação, uma compensação para a busca dessa harmonia, porque nós acreditamos que estamos aqui para a nossa realização pessoal. E essa realização não é projetar-me no mundo, a realização do ego. É a busca da minha totalidade psíquica. Aí eu já estou falando mais na linguagem da psicologia complexa, certo? Mais na linguagem da psicologia complexa. Então há também ali uma finalidade. E há uma regulação. Agora essa regulação falha. E aí vem o sintoma. E o que a pessoa quer fazer? Se livrar do sintoma. Ela não quer entender aquilo como um sintoma e se aprofundar. Porque está causando dor e é compreensível. A gente entende, mas é preciso ter um fortalecimento desse processo doloroso. Então, às vezes a gente fala, é só aqui que a gente fala de sofrimento. Não é só aqui que a gente fala de sofrimento. Uma das coisas que a gente fala no curso, eu vou falar inclusive amanhã não é sábado não, né? Não, amanhã é sexta. Eu vou falar no sábado. Essa semana tá tensa, hein, Marcela? Essa semana tá... Vocês vão me ajudando aí. No sábado, vou falar justamente sobre isso. No curso de formação para psicólogos, uma das funções do terapeuta, do analista, é ajudar o seu analisando a sustentar sofrimento. A suportar sofrimento, que sozinho ele não está suportando. E a gente precisa auxiliá-lo nesse processo de suportar o sofrimento, fazendo uma metáfora muito grosseira, tá, aqui, porque não é a finalidade do encontro hoje, mas é como dividir o fardo. Olha, sustenta um pouco no meu ombro aqui, enquanto esse fardo, para que você consiga passar por esse processo, manter-se o tempo necessário para que a psique consiga alcançar aquele estado de novo equilíbrio. Que se deu o processo de regulação. Por isso que, inclusive, a gente usa o símbolo da cruz também. Por que a gente utiliza o símbolo da cruz? Nesse estado depressivo, nesse estado neurótico, de manifestação da neurose, a pessoa está crucificada entre esses dois polos, ela está paralisada. E aí é um símbolo interessante porque nos lembra de um momento de dor. E ela precisa encontrar essa terceira via, que é a ascendente. Ou, como foi muito bem lembrado aqui no Oriente, o ponto acima do plano, na pirâmide. Que aí sim fica tridimensional mesmo. Hoje estamos sendo convidados a viagens, hein? Aí, olha, estamos viajando bastante. Mas está fazendo sentido para vocês essa viagem? Sim. Podemos continuar viajando, então? Eu não queria tocar no assunto, mas como está rolando na internet a semana toda, Ixi, eu sou ruim disso, hein? Eu não sei disso. O comportamento, então, daquele pessoal que agora está com os bebês do norte. Eu vi comentários, mas eu não acompanhei. Mas seria mais ou menos isso, né? Que a gente pode comparar com isso, essa identidade da pessoa. Né? Sim. Então, e aí que é o ponto que a gente precisa ser muito cauteloso hoje, né? Como a Von Franz foi quando ela falou de sofrimento. Eu não me sinto à vontade para julgar. Porque talvez eu não tenha um bebê, como é que chama o bebê? Reborn, eu não tenho esse bebê, mas eu tenho outro substituto que faz o papel dele. Mas qual que seria a minha sutil crítica, que espero que seja vista como uma crítica positiva? A gente precisa parar de ficar validando socialmente todas as manifestações, porque normalizar isso também não é acolher, essa normalização, né? E entender que a pessoa está precisando de ajuda. A pessoa está precisando de acolhimento, de ajuda, de entendimento. Ela própria tentar, não consegue sozinha, receber um apoio. Mas parece que a gente está vivendo Puxa, que palavra que eu posso usar? É tão difícil, né?
A gente está vivendo Uma Matrix. uma psicose coletiva, assim. Quase uma psicose leve, tá? Não me entendam mal, que eu não estou falando patologicamente, tá? Talvez sim, talvez não, mas não estou, certo? Coletiva. E é difícil a gente entender. Então, aí as pessoas estão começando a validar, isso eu posso porque eu me identifico. Tá, antes nós humilhávamos, criticávamos, machucávamos. Absurdo, totalmente errado, totalmente equivocado. Mas hoje a gente vai para um extremo que também não está resolvendo, não está ajudando, que agora é a normalização. Ah não, então pode, então não, então tá certo. Começa a pensar um pouquinho, não tem sentido. E não dá para perceber que aquilo está ocupando o papel de algo que está faltando para você. Veja a sua carência, veja a sua dor, e enfrenta a sua ausência, enfrente o seu medo. Eu só estou falando de hipóteses, tá? É uma maternidade frustrada? Ótimo, mas veja, trabalha a maternidade frustrada também, não só o sintoma. É o medo do envelhecimento, é uma questão do feminino, é uma questão disso, daquilo. 1000 questões, não tem que encaixar todo mundo numa receita só. Eu só convidaria a pessoa a refletir. A refletir. Não sei se faz sentido para vocês, mas é a minha postura. E também não a considero a verdade absoluta. Faz sentido, sim. Porque agora apareceu um caso, a advogada quis expor. Até achei errado expor também. Mas ela quis expor. E um casal se separou e eles tinham como guarda compartilhada uma bebê reborn. E eles estão brigando na justiça pelo tempo que vai ficar com esse bebê, que é uma boneca. Aí eu não vou comentar isso. Você não é advogado. Não, eu não vou comentar isso. Eu só posso dizer assim, eu fico triste. Eu fico triste. A sociedade está doente. Sim, mas é uma coisa que a gente já sabe há alguns séculos, né? Já sabemos há alguns séculos. Agora você pensa, nós temos um tempo limitado, um tempo tão precioso. O tempo é tão precioso, é limitado, é escasso, né? Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade. Citou, por exemplo, o Poder Judiciário. Os processos judiciários são tão lentos, é um processo tão difícil, tão sobrecarregado. Mas, enfim, né? A gente vive, se as pessoas estão fazendo, né? A gente tem que respeitar a sociedade tendo o nosso posicionamento. É a eterna busca de like. Oi? A eterna busca pelo like. Exato, que é outro sintoma. E aí cria-se fantasias, criam-se ilusões, mas o que mais é triste, há pessoas que estão fragilizadas, que acreditam naquilo e adoecem. Então, se as pessoas tivessem noção do mal que estão fazendo ao próximo, e aí o seu entendimento é perfeito, né? Poxa, pensa um pouquinho o que você está fazendo no próximo, com o próximo, com a sociedade. Você está sofrendo, você está precisando de ajuda, procure ajuda, procure acolhimento, mas infelizmente... E aí eu me apoio muito também naquele pensamento budista que a gente leu no livro Plenitude, que, não sei se vocês se recordam, isso para mim também foi libertador. Se é o que eles querem viver, vivam. Eu vou me posicionar se for pedir a minha opinião. Vou tentar fazer as minhas escolhas, mas eu não vivo. Isso que ele falou, acho que tem um peso muito maior, a busca pelo like. Lógico, mas deve estar relacionado. Em casa, aí o cara, isso aí que dá atenção. E todo mundo a fazer. E de repente... Só que pessoas com dificuldades estão se apoiando nisso, porque talvez, essa é uma leitura legal, pela busca de likes foi validado socialmente e pessoas acabaram se apoiando naquilo que era ilusório. É uma possibilidade, é uma leitura, mas eu não me sinto nunca capaz de julgar, eu só convidaria as pessoas a pensarem. Mas viver em sociedade é isso, né? Nós vivemos em um grupo social e a gente precisa respeitar o momento da nossa civilização, o momento da humanidade. O momento é esse. Você tem pessoas, por exemplo, que infelizmente até hoje passam fome. Há pessoas que estão buscando entendimentos filosóficos altíssimos, se propõem, por exemplo, isso eu não estou dizendo que é bonito ou feio, só estou comparando, né? Para mostrar o contraste. Pessoas que optam por levar uma vida extremamente asceta, buscando espiritualidade, e há outras pessoas que gostam de vulgaridades, de corrupção, de violência. Então nós vivemos nessas... E a gente vai tentando se localizar aí, encontrar grupos de afinidade, que nunca vai ser uma afinidade ideal. Nós vamos nos posicionando ali e
E conforme não cabe mais, nós vamos buscando outros momentos e outros grupos. Por isso que nessas transições, saber suportar períodos de solidão é muito importante. Então, quem quer realmente fazer um trabalho de autodesenvolvimento, de autoaprimoramento, realmente, de verdade, tem que se preparar para lidar com a solidão em algum momento. Não é uma solidão eterna, óbvio, mas precisa, senão a gente acaba se corrompendo a massificação. Bom, eu não terminei esse parágrafo, né? E mesmo quando se apresenta completado, as suas reações prosseguem infantis, destituídas de sensibilidade, no tormento de metas sem significado. E aí já resume bem sobre o que nós dialogamos aqui, falando do crescimento fisiológico não acompanhado pelo psíquico. Para ele, o sentido da vida permanece adstrito ao círculo estreito da aquisição de coisas. A ele quem? O adulto infantilizado. E a sujeição de outras pessoas aos seus caprichos. Torna-se ditador impiedoso, sicário implacável, juiz cruel. Proporciona-lhe prazer mórbido, a dependência das massas e dos indivíduos particularmente, fruindo de maneira masoquista do prazer na dor própria ou alheia, desenvolvendo a degenerescência afetiva até o naufrágio fatal. Olha que outro parágrafo também sensacional, muito profundo e interessante, e faz bem o fechamento do que nós apresentamos aqui, trazendo alguns exemplos. De novo, é um convite que a gente faz, cada um à sua maneira, reunindo-se conforme as suas afinidades, mas que tentem buscar o melhor de si, não normalizando o que não deve ser normalizado. Expande o sentimento afetivo e compreende que o narcisismo e o egoísmo somente conduzem à autodestruição, à perturbação. O amor é a chama que arde atraente, oferecendo claridade e amor, ao tempo que alimenta com paz, face à permuta de energias entre quem ama e aquele que se torna amado. É sensacional, né? Esse é um parágrafo muito bonito também, e faz essa transição desses conceitos do narcisismo, depois a gente vai conversar um pouco mais na próxima semana, o narcisismo e egoísmo, ou se você preferir, não estou dizendo que são sinônimos, tá? Não são sinônimos, mas você pode também dizer da vaidade e do egoísmo, e encontrando o amor. Então, esse amor como um significado e, novamente, um símbolo. Por isso que esse amor é um símbolo. Por quê? Você se lembra por que é interessante chamar o amor de símbolo? E encontrar um símbolo para ele? Porque o símbolo, por natureza, ele é o quê? Inesgotável, ilimitado. Então, eu não vou ter nunca um entendimento pleno do que é o amor. Até porque, por expressões linguísticas, ele é inacessível. Mas você pode simbolizar o amor de diferentes maneiras. Escolher diferentes símbolos. E, de novo, a nossa sociedade que está caminhando para essa visão tão concreta, utilitarista, materialista da existência, está perdendo a sua capacidade simbólica. E precisa se apoiar nos grandes símbolos do passado. Então, a gente não conseguiu hoje encontrar um símbolo, por exemplo, tão altivo quanto dos gregos para representar o amor, por exemplo, quando você pensa numa Afrodite. Uma representação, faça só uma leitura muito superficial. Então a gente pega emprestado símbolos, porque nós paramos esse trabalho de simbolização por um mergulho muito literal na existência. Muito literal na existência. Muito pragmático, muito materialista. E isso empobreceu-nos psiquicamente. O que gera dificuldades, porque a psique, lembra, vai tentar se regular, e surgem manifestações de muitos sintomas. E hoje, sintomas que são validados socialmente por pessoas que têm intenções de ganhos materiais ou de lives, como foi dito ali, e não tem o menor pudor de explorar a fragilidade, a dor e o sofrimento ali, a ignorância ali. O menor pudor, que é um abuso.
Encerramos por hoje? Excelente, gente. Muito obrigado pelas contribuições de vocês e pelas reflexões. Tivemos uma noite densa.